Oi pessoal, bem-vindos a Pelo Mundo by Myself. Se você ainda não conhece o canal, eu sou Kelly Fabiani e meu propósito aqui é compartilhar com vocês minhas experiências e dicas de viagem como mulher, viajante solo e autônoma. Aproveita para se inscrever no canal, depois vai lá no meu blog onde eu coloco muito mais detalhes sobre minhas viagens. Também não deixa de visitar e se inscrever no meu Instagram, onde eu posto muito mais fotos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre minha viagem a Fernando de Noronha. Vem comigo! Fernando de Noronha é um arquipélago que pertence ao estado de Pernambuco e fica situado a mais de 300 quilômetros da costa nordestina. É considerado patrimônio natural da humanidade, graças às suas praias que são muito bem preservadas e à riqueza da fauna local. Então lá a gente pode ver golfinhos, tartarugas marinhas, tubarões, uma diversidade de vida marinha pode ser encontrada por lá, por isso que é um destino muito procurado, principalmente por aqueles que gostam de fazer mergulho. As formas mais usuais de se chegar a Fernando de Noronha é em voo, partindo do Recife ou de Natal. O meu voo saiu do Recife, eu fui pela Gol, dura pouco mais de 1 hora e quando você chegar lá tem que lembrar que o fuso horário é de 1 hora a mais. Fernando de Noronha tem várias opções de hospedagem, desde hotéis mais caros até pousadas e hostels bem mais econômicos. Eu reservei um hostel muito bacana pelo Booking.com, que foi o Hostel Noronha 360. A arquitetura do hostel é super interessante. Ele tem as camas em cápsula, naquele estilo meio japonês, onde você tem a cortininha para isolar e manter sua privacidade. Tem um grande gavetão embaixo da cama para você colocar seus pertences, onde inclusive cabe uma mala de bordo. A área de lazer do hostel é maravilhosa, ela fica em meio à natureza e com vistas para o Morro do Pico, que é um morro super famoso de lá. A localização também é bem interessante, fica bem próximo ao ICMBio, que funciona dentro do espaço dedicado ao Projeto Tamar, e ali é um ponto estratégico de passagem para todos os passeios de tour por Fernando de Noronha. Como para fazer os principais passeios em Fernando de Noronha, você vai precisar contratar uma agência de turismo. Eles normalmente incluem o traslado entre o hotel e o aeroporto, tanto na chegada quanto na saída. Se sua pretensão em Fernando de Noronha é mergulhar, a melhor época para ir é entre os meses de abril e setembro, onde o mar está mais calmo, a água está mais clarinha, mais limpa, e aí você evita o período do swell, que é o que como eles chamam, o período em que o mar está mais revolto, ondas mais fortes, que é quando a areia vem para a superfície. É um período muito bacana para quem gosta de surfar, mas para mergulhar realmente não é a melhor época, porque aí você não tem grande visibilidade do fundo do mar. Eu fui no mês de maio, que é um período que normalmente o mar é mais calmo, mas infelizmente eu peguei um swell fora de época e aí meus passeios de snorkeling não corresponderam muito às minhas expectativas. Eu não tive grande visibilidade da fauna marinha. Então tem que ir preparado para essas surpresinhas que podem acontecer, Uma informação importante que você tem que levar em consideração quando for organizar sua viagem a Fernando de Noronha são as 2 taxas que você precisa para ingressar na ilha e para fazer os principais passeios. A primeira delas é que eles chamam de TPA, Taxa de Preservação Ambiental. Você vai precisar apresentar o comprovante do pagamento dessa taxa ainda no aeroporto assim que você desembarcar. E a segunda taxa é a chamada Parnamar, Taxa de Ingresso ao Parque Nacional Marinho. Essa taxa é imprescindível para você fazer aqueles principais passeios que visitam as praias mais famosas de Fernando de Noronha. Essas 2 taxas podem ser compradas online e o site eu disponibilizo lá no meu blog. E a taxa Parnamar você pode inclusive comprar lá no ICMBio, que está instalado onde fica o Projeto Tamar, assim que você chegar, antes mesmo de fazer os passeios. Mas eu recomendo já pagar as 2 taxas antes mesmo de embarcar para Fernando de Noronha. É muito mais tranquilo, muito mais rápido, muito mais seguro. O deslocamento pela ilha de Fernando de Noronha pode ser feito a pé, dependendo inclusive de onde você estiver hospedado, se estiver próximo ao centro, então muita coisa realmente você vai poder fazer caminhando,
ou você pode alugar um táxi. Normalmente as corridas são tarifadas, né? Sempre é o mesmo preço de um local ao outro, não tem muita variação. Não existe Uber em Fernando de Noronha. E se você estiver em grupo, uma boa opção é alugar um bugre, e aí você pode se deslocar mais facilmente. Mas aqui eu reforço que os passeios principais para mergulho, para navegação, para visitar as principais praias, você vai precisar contratar uma agência de turismo local. Existem várias agências locais, algumas são muito famosas. Eu fiz o passeio pela Noronha Tour e pela Noronha Passeios. Na verdade, as agências oferecem praticamente os mesmos passeios, o que vai mudar de uma para outra são os valores. Algumas, inclusive, fazem pacotes bem interessantes que deixam os passeios mais econômicos. E também o que vai diferenciar é o serviço. Como na ilha de Fernando de Noronha não se produz nada, né, alimentos e bebidas vêm do continente, então esses produtos normalmente costumam ser mais caros. A minha dica para baratear a sua viagem é levar uns lanchinhos para você comer nos intervalos entre as refeições e deixar para gastar um pouco mais nas refeições principais. Normalmente o café da manhã já está incluso na hospedagem e aí você aproveita para economizar durante o dia e gastar e investir um pouquinho mais no jantar em uma das opções de restaurantes bacanas que tem na ilha. O tempo de permanência em Fernando de Noronha vai depender muito das suas expectativas, do que você pretende aproveitar na ilha. Lembrando que quanto mais tempo você passar, maior é a taxa de permanência que você paga. Eu optei por ficar 3 dias, então tirei 2 dias inteiros só para passear pela ilha e tentei otimizar aproveitando os principais passeios que tem por lá. Eu visitei por conta própria o Projeto Tamar, que fica pertinho do Rocha, onde eu fiquei hospedada. A visita ao Projeto Tamar é bem interessante, lá você vai ver palestras, exposições sobre as tartarugas marinhas, sobre as pesquisas que eles fazem. É uma visita assim com muito aprendizado. Inclusive eles têm um projeto que acontece no Porto, na Praia do Porto, de lá de Fernando de Noronha. Pela manhã, tem uns dias específicos, é bom você se informar quando estiver lá no Projeto Tamar, onde eles vão, os pesquisadores vão, pegam uma tartaruga marinha e vêm mostrar para os visitantes como é que elas são, dão informações sobre a tartaruga. E os outros passeios que eu contratei pelas agências foram o Ilha Tour, que é o passeio principal, que você faz de um dia inteiro visitando as principais praias de Fernando de Noronha, na verdade os principais atrativos turísticos. O segundo passeio foi o barco tradicional, que é uma navegação que você vai até uma das praias mais importantes da ilha, que é a Praia do Sancho, e lá você faz snorkeling. Esse ocupa somente um período do dia. E o terceiro passeio foi o Plano Açude, que também você faz em alto mar, e aí você é puxado por uma pranchinha, o barco vai te puxando enquanto você vai apreciando a fauna marinha do fundo do mar de Fernando de Noronha. Lá no meu blog eu explico esses passeios com mais detalhes. Se você tiver de escolher apenas um passeio em Fernando de Noronha, tem que fazer o Ilha Tour, que é o passeio mais abrangente que te dá uma visão geral da ilha.
que informação importante, para fazer o Ilha Tour você precisa ter a taxa Parnamar paga, tá? Vai ser cobrado para entrada no Parque Nacional e visita às principais praias. E outra informação importante, se você tiver alguma dificuldade para locomoção ou tiver receios de espaços mais fechados ou escadas mais íngremes, a visita à Praia do Sancho exige que a gente desça por dentro de uma pedra com escada bem estreitinha, vertical. É uma descida um pouco perigosa, você tem que descer com muita atenção, muito cuidado. Então, se você tiver certa dificuldade para esse tipo de acesso, então vá preparado para quando chegar na Praia do Sancho, ficar apenas apreciando a paisagem do Alto das Falésias. Muitos dos passeios que você for fazer em Fernando de Noronha vai incluir snorkeling, né? Que são aqueles mergulhos com respirador, aquele óculosinho de mergulho. Caso você não tenha o seu, lá existem muitos pontos de aluguel. Então, se você puder alugar por o dia inteiro, até 2 dias, sai bem mais econômico. O passeio do barco tradicional é super interessante, vale a pena fazer. Você vai no barco maior até um ponto em alto mar, próximo à Praia do Sancho, onde a gente tem algumas horas para ficar mergulhando, tomando banho de mar, fazendo snorkeling. O mar é super tranquilo, super calmo mesmo, muito seguro. Vou apresentar para vocês a nossa tripulação do comando da embarcação Nosso Comandante Chico. Bom dia, Chico. Aqui nós temos o marinheiro Júnior. Passeio Planasub, que eles também chamam de pranchinha, você vai no barco pequeno até alto mar, lá você recebe uma prancha de plástico, tipo aquelas que os alunos quando estão aprendendo a nadar utilizam, né? E aí essas pranchinhas são amarradas no barco e você vai sendo puxado por elas. Nesse caso, você, além de estar com o seu equipamento de snorkeling, né, que é importante para você conseguir visualizar o fundo do mar, o proprietário do barco também te dá uns coletes salva-vidas. Eu utilizei o colete, né, salva-vidas, mas se você quiser mergulhar mais fundo, ver o mar com mais profundidade, é ideal que você não utilize o colete, né, que você para então você poder conseguir mergulhar mesmo sendo puxado pela pranchinha. Olha pra cá, que é tão... Durante a noite, a animação fica no centro de Fernando de Noronha, né, no centro da Vila dos Remédios. E lá tem muitos restaurantes muito legais, bares, é bem animado. Uma sugestão para um fim de tarde lá no centro da vila é o Bar do Cachorro, onde o pôr do sol é acompanhado por um músico tocando saxofone. É muito lindo o momento, vale muito a pena você se organizar para apreciar o pôr do sol de lá, do Bar do Cachorro.
E 2 restaurantes que eu recomendo, que eu fui quando estava por lá, que é o Cacimba Bistrô e o Chica da Silva. A comida é maravilhosa, não são restaurantes muito baratos, mas dá para você comer bem e pagar um preço razoável. Bom, pessoal, mais detalhes sobre minha viagem a Fernando de Noronha vai lá no meu blog, vai também no Instagram, onde tem muito mais fotos. Se gostaram, dê um like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!